só. Exercício 5 da seção 1. A gente acabou de ver aqui o 3, né? Tá aqui 3. Já vou colocar aqui, exercício 5. Deixa eu ir aqui para o outro lado da lousa, para ficar melhor para escrever. Olha lá. O exercício 5 da seção 1 é o último, né? Ele diz o seguinte, só para a gente deixar bem claro. Imagina que você tem uma função derivável num ponto A interior. F dois pontos de x em R, derivável em Azinho que pertence ao interior de x. Interior de x, beleza. Aí ele pede para você provar a ida, porque depois ele vai dar um exemplo para mostrar que a volta não vale. A ida é a seguinte, se ela é derivável, então esse limite aqui converge para f' de A. Né? Então, esse limite aqui, vamos botar em amarelo para destacar, o limite para h tendendo a zero de f de A mais H menos F de A menos H, dividido justamente por 2H, é igual a F' de A, é a derivada de F no ponto A. Então, eu vou resolver esse exercício da seguinte forma, que eu imaginei, né? Eu pensei na seguinte resolução, olha, como eu já sei por hipótese que F é derivável, né, então o que acontece? Exercício 3. Eu vou pensar no exercício 3. Vamos usar o exercício 3. Vamos usar o exercício 3. Deixa essa primeira frase aqui para o aluno já se localizar. O exercício 3, que acabamos de ver, né? Então, em primeiro lugar, a função é derivável. O 3 fala de uma função derivável. O exercício fala de um ponto A interior. A pertencente a interior de x implica que A pertence a x e é ponto de acumulação pela direita e é ponto de acumulação pela esquerda. Então já está lá. Também já caminhou mais um pouco para aplicar o exercício 3, porque o exercício 3 falava disso aqui. E você percebeu que não. É ponto interior, então isso aqui vale. Tá? É ponto de acumulação pela esquerda e é ponto de acumulação pela direita. Tá aqui, ponto final. O que mais? Preciso pegar agora uma xn. Se eu pegar uma xn que é menor do que A, aqui, tem um Azinho aqui. Se eu pegar a xn que é menor do que A, uma yn que é maior do que A, e as duas convergindo para A, já provamos que o limite disso aqui vai dar a derivada. Tá? Então eu vou pegar o seguinte, vou fazer aqui as duas xn's, né? As duas sequências, xn e yn. Sejam xn igual a mais 1 sobre n, e pensando no exercício 3, né? E yn igual a menos 1 sobre n. Daí note que, né? Daí note que a xn, que é igual... Não, peraí, deixa eu ver se eu peguei... Acho que eu inverti... Não, é ao contrário o nome. Essa aqui tem que ser a yn, desculpa, eu inverti os nomes. Porque a yn é maior, exatamente. A yn é maior e a xn é menor. Então, xn, daí note que xn, só estava invertido os nomes ali. Xn é igual a menos 1 sobre n, que é menor do que A mais 1 sobre n, para todo n pertencente aos naturais, conforme diz o exercício 3. Tá? Aí algum aluno poderia perguntar, mas professor, de onde é que você tirou esse? Por que esse mais 1 sobre n, mais 2 sobre n? Veja, eu estou colocando, na verdade, o hzinho igual a 1 sobre n. Tá certo? Porque o h vai ter que tender a zero. Né? Ou seja, vou até deixar isso escrito aqui. Ou seja, vírgula, tomamos h igual, ali no enunciado do exercício agora do 5, né? H igual a 1 sobre n. Limite para... Quer dizer, nós vamos trocar HN, né? Deveria ter escrito HN aqui, calma aí.
Não é só H, é H, mas assim como a gente pode trocar, que eu comentei agora há pouco do teorema 3 da página 65, ele permite trocar um x dentro de um limite que acontece, um x pelo xn, eu posso, o A é fixo, a variável aqui é o H, então eu posso trocar o H por um HN, que o limite continua acontecendo. F derivável em A implica que F é contínua em A, certo? Então, esse limite aqui para H tendendo a zero existe, vai dar F de A. Então, se eu trocar o H por qualquer sequência que esteja indo para o A, o limite vai dar o mesmo. No fundo, de novo, o teorema 3 da página 65. Agora, tomando. Ou seja, isso equivale ou seja, né, o que fizemos equivale a tomar HN, transformar o H numa sequência que é igual 1 sobre N. Tá certo? Aí, se você quiser ver lá o que está por trás dessa minha ideia, dá uma olhada no teorema 3, página 65. De novo, estou citando ele. Tá certo? Bom, aí como é que fica ali a expressão? Aí a expressão vai ficar o seguinte. Esse limite que eu quero provar, que é f' de A, esse limite que eu quero provar, que é f' de A, deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu só ver o que eu estou fazendo aqui. Aqui, sim. Ele vai virar o seguinte, vai ficar o seguinte, limite para H tendendo a zero, F de A mais H menos F de A menos H dividido por 2H, ele, por causa desse teorema aqui, ele vai ser convertido em limite para N tendendo a infinito, F de A mais 1 sobre N, menos F de A menos 1 sobre N, dividido por 2 vezes, aí vai ficar 2 vezes H, só que seria 2 vezes HN, o HN é 1 sobre N, né? Então ficou 2 sobre N, aqui embaixo, 2 sobre N. O HN está entrando no lugar do H, toda vez que tiver H, entrou o HN, que é 1 sobre N. Então ficou A mais 1 sobre N, menos A menos 1 sobre N, dividido por 2 sobre N. Ok, mas e daí? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com isso é o seguinte, isso é igual a limite para N tendendo a infinito, limite para N tendendo a infinito. O que eu falei aqui em cima? O A mais 1 sobre N é o YN. Aqui faltou escrever igual YN, aqui no final, calma aí. Deixa eu só escrever aqui rapidinho. Que eu tinha começado com xn igual a A menos 1 sobre N, que é menor que A mais 1 sobre N, que é igual ao YN, YN igual a A mais 1 sobre N, vírgula para todo N pertencente aos naturais, só para ficar completo, né? Então, esse F de A mais 1 sobre N é F de YN, F de YN, menos F de A menos 1 sobre N é F de XN, dividido por... Aí, o que é o 2 sobre N? Vamos prestar atenção, olha só como é que dá certinho. No exercício 3, que eu estou citando, que eu falei no começo que eu vou usar, né? Vamos usar o exercício 3. Vamos voltar um pouquinho ali. O que ele dizia no exercício 3? Tem que ser F de YN menos F de XN. Já conseguimos aqui, né? F de YN menos F de XN, dividido por YN menos XN. Só que aqui deu 2 sobre N. Será que vai dar certo esse YN? Olha só. Quem que é o YN? É a observação, fazer uma observação aqui no canto, em amarelo. Observação. YN menos XN é igual. Quem que a gente falou que era o YN? A mais 1 sobre N. Menos. Quem que a gente falou que é o XN? A menos 1 sobre N. Isso aqui dá igual A mais 1 sobre N, menos A, menos com menos é mais, 1 sobre N.
A menos A cancelou. 1 sobre N mais 1 sobre N, 2 sobre N. Então, você acabou de perceber que esse 2 sobre N, ele é igual ao YN menos XN. Então, pelo exercício 3, né? Exercício 3, agora nesse sinal de igual aqui, a gente provou que esse limite aqui é igual a F' de A. Então, bom, é o melhor que eu consigo explicar. Quer dizer, a gente pega aquele limite do enunciado e, utilizando o teorema 3 da página 65, converte ele num limite de sequências. Então, deixou de ser H tendendo a zero e passou a ser F de uma sequência menos F da outra, dividido, como eu acabei de provar aqui em amarelo, por uma sequência menos a outra, porque dá justamente 2 sobre N, as sequências que eu peguei. Sendo que as sequências que eu peguei respeitam o exercício 3. Uma está para baixo do A, outra está para cima do A, e as duas convergem para A. Faltou observar isso, né? Eu poderia ter escrito aqui. Mas é óbvio, né? É óbvio que tanto a X quanto a Y, limite de xn igual limite da yn, que é igual a A. Deveria ter escrito ali, acabei de lembrar agora. Para ficar certinho, igual ao exercício 3. Eu preciso escrever isso aí. Fechou, F' de A. Bom, é o melhor que eu consigo. Fechei a discussão da sessão 1. Será que tem algum aluno que quer falar alguma coisa? Ou podemos tentar discutir alguns exercícios da sessão 2? Vamos lá, vamos ver se alguém quer falar alguma coisa. O pessoal tá ok aí? O pessoal tá muito puto comigo. Luísa. Ai, ó, Luísa, você achou